Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, bora para o nosso estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar falando aí para vocês as movimentações do preço, o que foi feito hoje. Hoje o dia foi espetacular ali para a galera que está operando o nosso método, porque os trades hoje não foram nada pequenos, foram espetaculares. Antes, queria, como sempre, né, pedir para vocês, quando assistirem esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, curtir, compartilhar o vídeo, fazer nosso canal crescer, que tem cada vez mais gente chegando, aprendendo esse método e, com isso, eliminando as perdas, porque aqui, com esse método, vocês vão ver que as perdas são limitadas, os ganhos não. É isso que faz da consistência. É isso que faz com que vocês sejam lucrativos. E aqui a gente fala, a gente até brinca hoje no grupo ali, a gente estava brincando porque com esse método e aqui no nosso operacional, quando o cara alfaça no trade, ele sai precocemente com 500, 600 pontos. Porque os trades, vocês vão ver aqui, os que estão marcados foram os trades confirmados que a galera fez, que a galera pegou e que foi postando ali no grupo, tá? Então não é possíveis trades. Esse aqui foram trades feitos pela galera, tá? Então assim, vem pro nosso grupo, o link aí do grupo do Telegram tá abaixo na descrição e esse QR Code também tá no seu canto inferior direito na tela. É só vocês entrarem no grupo, a gente fica trocando ideia, a gente troca ideia durante todo o pregão, a galera interage, todo mundo tira dúvida de todo mundo. É uma comunidade onde todos participam e todos aprendem juntos, galera. Então, por isso que é legal e por isso que você tem que vir fazer parte, tá? Então, bora pro gráfico. Deixa eu pegar a nossa caneta aqui. Ontem a gente tinha feito as marcações aqui do gráfico, né? A gente tinha esse topo de continuidade aqui e esse fundo onde tinha o order block. E esse aqui era a posição do choque. Por quê? Porque era o último movimento que o preço tinha feito. Então era esse nível que ele precisava romper para que a gente pudesse ter uma reversão de mercado. E aí foi o que aconteceu, tá? Só que o mercado ele é bem sacana. E é aí que a gente ganha dinheiro. Por quê? Porque o varejo, ele só está esperando a gente para comprar em topo ou vender no fundo. Ele não consegue operar contra a tendência. Então, o que acontece? Quando o preço faz isso aqui, ó, a gente está esperando voltar aqui para comprar. O varejo, ele vende aqui. Aí ele entra, as ordens, ele pega as ordens dele, porque ele adora vender fundo, e depois sai estopando. Isso aqui é o stop do varejo. Aí aqui nesse topo ele vem e faz preço médio. Aí ele acha que está tudo certo, o preço está voltando contra ele, daqui a pouco pega e estopa de novo. Por quê? Porque ele não olha para trás. O varejo não sabe olhar para trás e identificar que tem as zonas de liquidez lá atrás. Eu até falei no estudo ontem e postei hoje no Telegram, na hora que o preço estava subindo aqui, eu falei para a galera, galera, esse aqui é o filé mignon da venda, ó. A hora que o preço bater aqui, é aqui que vai dar a venda. E foi aí também. Claro, depois da galera já ter feito a compra, né? Aqui nós tivemos essa compra aqui, que o Fernando saiu com 1000 pontos, porque ele protegeu aqui, o trade voltou e tirou ele, né? Foi 1000 pontos que ele pegou aqui. E aí, o que eu falo para vocês? Tem que saber gerenciar o trade, ou seja, se o preço ele não rompeu, ele ameaçou romper fundo, voltou, cara, o alvo ele tem que ser o quê? Ou é a base ou é 50% do order block da outra extremidade, porque são as duas regiões que o preço vai testar, tá? Isso vocês podem ter certeza, tanto que as nossas entradas a gente faz, dependendo do order block, a gente faz no 50% do order block. Por quê? Porque é lá que está o dinheiro, entenderam? É lá que funciona o dinheiro, a não ser quando o order block é pequeno, tá? Mas aqui, ó, vou botar no gráfico de 1 minuto para vocês entenderem as entradas aqui, ó, como é que foram feitas, tá? Olha só.
Vamos só ajustar aqui, ó, order block do 1 minuto, o último candle que tentou descer, tá? Reparem que esse cara aqui, ó, opa, esse cara aqui, por quê? Porque esses outros aqui, tudo inside candle dentro dele, tá? Então é ele. E a entrada se deu aonde? Order block, 50% do order block, tá aqui, entrada no 50% do order block. Teve gente que fez essa primeira entrada aqui e teve gente que pegou ela aqui na volta, tá? Mas as duas entradas o trade pegou e foi no alvo, tá? E assim, mesmo a gente trabalha da seguinte forma, a gente trabalha com o stop de 150 pontos. E aí a gente fala, Emerson, mas o stop técnico desse trade era lá. Sim, o stop técnico era lá e ele podia descer, estopar e depois subir de novo. Só que nós fazemos trades assim, ó, 1000 pontos. Esse trade aqui que o Alexandre pegou, ele pegou 2000 pontos no trade. Ele saiu aqui embaixo. Foi um trade de 2000 pontos cravados. Tá? Ó, deu 2000. Ele saiu com 2000 pontos cravados. Ele até postou lá no grupo. Deixa eu marcar aqui porque não tá parando em cima. Mas olha só. 150 pontos de stop e 2000 pontos. 13-1 a razão do trade. Tá? Por isso que ontem, o que aconteceu? Ontem aqui nesse topo aqui, ele tomou 3 stops. Depois ele pegou na quarta tentativa, ele pegou e o trade desceu, pagou os 3 stops sobre o troco. É assim que a gente opera. A gente opera para, se vai estopar, estopa curto. Porque quando você entrar no trade, o alvo é longo, né? E, inclusive, eu fui da turma do alface nesse trade aqui, ó. Esse trade aqui eu saí com 1000 pontos. Eu saí aqui, ó. Eu saí aqui nesse topo. Aqui, ó, 975. 985. Eu saí no teste do topo. Por quê? Porque eu falei, vai que esse trade tá na alta, né? E ele veio fazer um teste de topo, mas o alvo era aqui embaixo mesmo. Tinha ficado o imbalance lá embaixo, tá? Mas, cara, eu alfacei com 1000 pontos. Então, assim, a gente tem que entender a questão do trade. E a mesma coisa que eu falo para vocês. Eu alfacei depois de ter tomado 2 stops. Eu tomei um stopinho aqui, quando ele testou essa região aqui, eu entrei vendido com stop 150 pontos, ele me estopou, tá? Depois eu tomei outro stop aqui. Quando ele fez isso aqui, ó, ele rompeu o fundo e rompeu o topo. Eu falei assim, esse filho da mãe veio só capturar a liquidez aqui. Eu entrei aqui, stopinho de 150 pontos, e ele pegou e me estopou. Então eu tomei um stop de 300 pontos, fiz um trade de 980, me sobrou 600 e poucos pontos ainda. Então essa é a conta. Isso é sobrevivência no trade, entenderam? Depois nós tivemos esse trade aqui, que foi o trade do Fair Value Gap, né? O próprio Gap que deixou ele aqui, deixou o movimento, ele nos deu também a compra, tá? Na verdade a marcação foi um pouco mais abaixo, porque tinha essa base aqui, né? Então essa marcação que estava aqui na base, e a entrada foi justamente aqui. Aqui, eu até marquei aqui pelos 5 minutos, mas a entrada foi aqui, ó, no 50% da base, que foi o que? Aonde aonde o Alexandre estava saindo do trade e o outro colega nosso, acho que foi o Anderson, se não me engano, estava entrando na compra. Tá? Aqui é assim, um faz de um lado, outro faz do outro, aí pegou 1.500 pontos na subida, saí daqui, ó, na base do imbalance dos 5 minutos. Então os trades são todos assim, todos eles com os alvos, todos eles com trades bem definidos. Por isso que a gente fala assim, aqui tem a galera que protege, eu ainda às vezes, dependendo do trade, eu protejo cedo demais. Ontem mesmo eu perdi um trade top, porque ele mal andou, eu protegi aqui, ó, ele deu essa esticadinha, eu botei no 0 a 0
ele voltou, me tirou e depois ele foi embora. Eu perdi esse trade aqui por causa de ter me protegido antes e o stop aqui era de 100 pontos, tá? Era um stop de 100 pontos para um trade que andou mais de 1000. Então essa é a nossa operacional, galera. Vocês têm que vir conhecer e para participar do nosso grupo, que isso aí vai fazer uma grande diferença na vida de vocês para operar supply e demand. Lembrando que no Brasil você não tem quase canal que fala sobre isso, a maioria é Forex. Então não perca tempo, tá? Vem fazer parte do nosso grupo, que aqui a gente fala só de Bovespa, só de B3, né? Falando do Smart Money, certo? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos atualizar as marcações aqui para amanhã, né? Nós temos esse topinho aqui, que é o nosso order block, dos 5 minutos. Esse cara ficou aqui. Esse Fair Value Gap já foi mitigado, então ele não está mais na conta. Temos um outro order block que foi deixado aqui agora, que é esse cara aqui, tá? Vou botar mais pertinho aqui para vocês entenderem, tá? Ó, esse candle aqui, ó, vou deixar bem em cima do candle, que é para vocês não se confundirem. Um candle que tentou descer e foi engolfado, tá? Depois tem dois ali dentro dele, mas são inside candles, por isso que a gente considera ele o último cara que tentou descer, tá? E depois eu tenho a base lá embaixo, mais um, que é o próximo nível. Aqui o preço tinha feito um choque e ele veio e não conseguiu romper topo. Então reparem que é o seguinte, ele meio que já virou, tá? Vamos só desmarcar essas coisas aqui. Se vocês pararem para analisar, ó, aqui nós temos esse fundo aqui, ó. Ele está querendo romper, tá? Ele não chegou a romper, mas o que a gente tem como característica? Que o preço fez uma alta, fez uma queda, fez um topo mais baixo e já começou a quebrar a estrutura. Ó, aqui ele não tinha quebrado, mas aqui ele já quebrou duas estruturas. Então o que a gente espera para amanhã? Dependendo da abertura do preço, se ele abrir aqui para baixo, a gente espera ele voltar para vender, né? Lembrando que aqui embaixo eu sempre falo para a galera, tá? A gente tem que operar nas zonas do gráfico que são de interesse. Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho essa pernada. Aqui é uma região de 50%. Eu vou comprar aqui embaixo, eu vou vender aqui em cima, tá? Enquanto o preço estiver aqui acima dos 50%, o que eu vou esperar? Eu vou esperar ele subir para vender. Por quê? Porque ele falhou topo e veio fazendo estruturas de topos e fundos mais baixos, tá? A partir do momento que ele perder esse fundo aqui, aí sim confirma a leitura de venda para buscar os níveis de baixo. Só que é o seguinte, deixa eu só marcar aqui para vocês entenderem. Deixa eu aqui, ó, nossa ferramenta. Eu tenho essa última pernada aqui, ó, tá vendo? Então, ó, reparem que o 50% é aqui. Esse order block já é abaixo dos 50%. Esse cara aqui, ele já me habilita a comprar. Então, se o preço chegar aqui, eu estou comprando. Por quê? Porque ele tem alvo aqui e tem esse imbalance aqui. Tá? Oh, nossa senhora, que rabisqueira horrível que eu fiz. Eu vou deixar marcado aqui só para vocês ficarem atentos, tá? Porque tudo depende da abertura do mercado. Mas a gente tem esse cara aqui, ó. Tá? Que o preço, se ele abrir para baixo, aqui pode ser a nossa venda, tá? Ou um pouco mais para cima, porque aqui a gente tem a famosa liquidez do varejo, tá? Isso aqui, ó, isso aqui é dinheiro, galera, isso aqui é dinheiro, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu não vou deixar marcado esse Fair Value Gap, porque eu tenho aqui em cima uma região mais interessante, tá? Eu tenho um order block aqui, seguido eu tenho um order block seguido de uma região de liquidez. Então, se esse preço abrir aqui para cima,
ele pode vir capturar essa liquidez aqui para depois seguir até o próximo order block de baixo, tá? Tudo vai depender da abertura do mercado. Mas isso aí a gente acompanha amanhã durante o pregão. A gente vai estar na live amanhã, tá? Amanhã nós temos live. Então assim, ó, essas são as principais regiões, tá, pessoal? Essas são as... Tem esse cara aqui também, esse Fair Value Gap. Então assim, ó, toda essa região aqui é uma região premium para venda, tá? Aqui é a nossa região de venda, beleza? E a região de compra é aqui embaixo. Basicamente esse é o nosso resumo para amanhã do nosso índice, certo? Bora dar uma olhadinha no dólar. O dólar, ele abriu ali, ó, respeitando o nosso nível. Eu tinha deixado esse marcado aqui como choque. Ele desceu, testar o order block lá de baixo, que aí ele deu uma compra. Teve um aluno também que pegou essa compra aqui no dólar. Eu só não lembro quantos pontos ele fez, mas se não me engano foram 20 e poucos pontos. Acho que foram 26 pontos, se eu não me engano. Foi uma coisa assim. E o stopzinho é o nosso stop padrão do dólar, que é 8 pontos. Tá? Então olha aqui, ó, foi uma venda de 26 pontos para 8 de stop. E depois que o dólar subiu, ele fez o fake out aqui, ó, reparem. Ele deixou os dois topos iguais, tinha um order block, ele só foi capturar a liquidez do order block, depois derreteu, meteu um trade zone to zone. Esse foi o trade do dia no dólar, porque ele desceu sem olhar para trás. E quem ficou esperto e pegou, ó, pegou um trade aí de 7 pontos de stop, com um alvo de 52 pontos. E foi, se não me engano, teve um aluno na aula, na classe, na sala, quer dizer, que pegou isso aqui também. Na sala não, desculpa, no Telegram pegou esse trade aqui também. Foi 52 ou 56 pontos, eu não me lembro. Mas aí, como a gente tem pouca gente que opera dólar, a gente não acompanha tanto, né? Então a gente faz mais os estudos aqui para ajudar a galera, porque o estudo é a mesma coisa, beleza? Então o que a gente tem no dólar aqui para amanhã? Dólar a gente tem, vou deixar marcada essa região aqui. Deixa eu tirar essas regiões do meio aqui, eu vou deixar as extremidades, tá, galera? O que eu vou fazer aqui, ó? Agora, desse movimento atual, o choque está aqui. Por que o choque está aqui? Porque, reparem que ele fez isso aqui, ó. Não, desculpa, peraí. Ó, ele fez isso aqui. Ó, tá? Então o choque tá aqui, na verdade. E esse aqui é a continuidade. É que o dólar ele tá numa consolidação. Se vocês repararem, ó, ele capturou a liquidez de cima e ele tem esse fundo aqui, tá? Com order blocks aqui embaixo. Então ele pode vir capturar a liquidez aqui para depois subir. Então tem que ter muita atenção. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar marcado o fundo de continuidade aqui, tá? E em cima o topo de continuidade. Então assim, ó, estão dentro desse range. Dentro do range a gente faz o quê? Vende no topo e compra no fundo. Então se ele fizer esse movimento aqui para baixo, fiquem espertos, e se ele subir, presta atenção lá para cima para fazer o movimento contrário, tá? Por quê? Porque a gente está dentro de uma consolidação. Isso aqui é, olha o preço. O preço está travado nesse range aqui, ó. O preço está nesse range aqui. Então, muita atenção. Por quê? Porque pode ter manipulação para um lado para ele ir para o outro. É assim que o mercado induz o varejo. Ele finge que vai para um lado e acaba indo para o outro. Tá? Essas aqui são as marcações dólar, um pouquinho mais simples. Feito, turma? Então vou ficando por aqui. Tenham todos uma excelente noite. Nos vemos amanhã cedo no pregão. Nos ouvimos amanhã cedo no pregão. Bom descanso a todos, uma excelente noite e até amanhã.